Vamos agora meditar na Santa Palavra do Senhor. Vai comigo para livro de 2 Pedro, tá bom? Segundo livro de Pedro. Nós começamos terça-feira passada um estudo nesse livro, amém? E hoje nós vamos dar continuidade. Acredito que todos já voltaram. Então, mais uma vez, irmãos, peço perdão, porém, não sei o que aconteceu. Eu estava aqui colocando outro louvor e a live caiu. Então, vamos crer, fica orando aí em nome de Jesus para que a gente possa continuar até o final agora, tá? Sem interrupções. É a segunda vez que isso acontece. Então, livro de 2 de Pedro, ok? Capítulo 1, nós meditamos terça-feira no verso 1 e hoje nós vamos meditar no verso 2, com a graça de Deus. Amém? Dando aqui uma introdução, irmãos, este livro foi escrito em 68 depois de Cristo pelo apóstolo Pedro. Pedro, aquele que, cheio do Espírito, pregou o Evangelho lá em Atos capítulo 2, depois do dia de Pentecostes, né? Ou melhor, no dia de Pentecostes, depois de receber o poder do Espírito Santo, né? E veio sobre eles ali 120 pessoas que estavam no cenáculo, ficaram cheios do poder de Deus. Pedro, cheio dessa graça, cheio do poder de Deus, anunciou o Evangelho para pessoas de várias nações que estavam reunidos ali na cidade de Jerusalém para a tradicional festa de Pentecostes, né? Então, o Evangelho foi pregado e milhares de pessoas se converteram. Tudo isso através do apóstolo Pedro. Pedro, que é aquele que também negou Jesus 3 vezes. Pedro é aquele que Jesus, quando ressuscitou, lembrou-se dele e disse: avisa lá que eu ressuscitei, e a Pedro, tá bom? Diga a Pedro que eu ressuscitei. E Pedro se torna mais à frente o pastor. Pode-se dizer, ele, juntamente com João, Tiago, se tornam líderes da igreja em Jerusalém. Até que foram dispersos depois das perseguições, mas eles iniciaram a igreja em Jerusalém ali. Após o dia de Pentecostes, milhares de pessoas se converteram e ele continuou instruindo essas pessoas. Nós vemos isso no início do livro de Pentecostes. O livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Essa carta foi escrita, foi escrito por ele, por Pedro, em 68 depois de Cristo, e o motivo foi: as igrejas estavam enfrentando perigos sempre contra a fé, né? Perigos que desafiavam os crentes mais maduros e principalmente, né, os mais novos também. E aí Pedro ensina nessa carta sobre as virtudes cristãs, as virtudes que um crente deve ter e que ele deve acrescentar essas virtudes à sua fé. Nós vamos ver isso nos estudos que vão se seguindo nos próximos dias. Louvado seja Deus. E assim todos nós, todos aqueles que ouvem essa carta, o propósito de Pedro é nos tornar mais eficazes na obra de Deus. O propósito do apóstolo Pedro é que nós, como igreja, pudéssemos ser mais ávidos por fazer a obra de Deus, por pregar o Evangelho, por fazer discípulos, sem olhar para os lados, mas seguindo e sendo produtivos simplesmente no reino de Deus. Amém? E ele, no final da carta, sempre encorajando os irmãos. Mais uma vez, no final da carta, ele encoraja os irmãos a que cresçam na graça e no conhecimento. Ele fala diversas vezes sobre crescer na graça, conhecer mais a graça, conhecer mais ao Senhor Jesus Cristo. É inclusive sobre isso que nós vamos tratar no verso 2. Nós vamos ler o verso 1 novamente, mas vamos para o 2. O nosso estudo hoje será no verso 2. Simão Pedro, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, lembrando, servo, escravo, né? Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Falamos que fé é um dom da graça de Deus.
aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendemos que fé é um dom, que fé ela é dada, ela não é conquistada, é um presente de Deus, e que aqueles que têm mais fé ou menos fé, na verdade, não podem fazer nada a não ser conhecer mais a palavra, crendo que assim vão obter mais fé em suas vidas. Mas isso não é uma obra nossa. Quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, irmãos, Deus é que produz fé em nós. São bênçãos irmanadas, são gêmeos, ok? O conhecimento da palavra de Deus por si só, ok? Não produz fé. A fé vem, sim, pelo conhecer o Evangelho, mas é Deus que produz fé em nós. A fé é um dom da graça de Deus. Efésios 2:8. Então, quando nós ouvimos a palavra, ela gera fé. Mas ela gera fé em nós porque nós somos a igreja. O mundo ouve a palavra e a fé não é gerada neles. Porque a fé é um dom, um presente de Deus dado para a igreja. Faz parte do que nós vamos falar no verso 2, sobre a graça ainda. Nós vamos tratar alguns pontos a respeito da graça no verso 2. E nós vamos crescer nesse conhecimento. Louvado seja Deus. Veja comigo o verso 2. Então, Pedro diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então, o apóstolo Pedro, ele cita duas verdades aqui. Primeiro, a graça e a paz. Nós vamos tratar uma por uma. Ele deseja que essa graça seja multiplicada sobre a nossa vida. Vocês viram isso? Seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, a graça, na teologia, nós estudamos graça da seguinte forma: nós entendemos que existe uma graça que é a graça comum e a graça especial. Entenda, nós dividimos apenas a critério de ensino, para que todas as pessoas ensinam, mas a graça não são duas graças. Graça de Deus é uma só, mas ela opera de uma forma geral, que nós chamamos de graça comum. O que é a graça comum? É a graça de Deus que rege o universo. Como eu disse anteriormente para vocês, a graça está em tudo. Tudo é pela graça, irmãos. Existe uma graça comum que rege o universo. O ar que nós respiramos é graça de Deus. O sol que nasceu hoje é graça de Deus. Quem planta não precisa ser crente, não precisa ser nascido de novo em Cristo Jesus, não precisa já ter os seus pecados perdoados para uma pessoa plantar e ela colher o fruto. Não, o fruto ele vem pela graça de Deus. Uma pessoa, um pescador, ele pode ser o pior pecador da face da terra, mas ele vai lá, lança a sua rede e o peixe vem. É graça de Deus. O próprio nascer, a própria vida, simplesmente viver é graça. Amém? Então a graça comum é o que rege todo o universo, é a graça de Deus, o poder de Deus que rege todo o universo. Nós vemos Jesus falando isso em Mateus capítulo 5, verso 45, que diz assim: desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto para maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Então essa aqui, Jesus estava citando esta graça que nós denominamos de graça comum. O sol nascer para o justo, para o injusto, para o bom e para o mal. Deus faz a chuva cair para o bom e para o mal, para o justo e para o injusto. Porque nesta graça não há diferença para Deus, não há diferenciação, ok? Todos precisam viver nessa terra. E esta terra tem um dono, essa terra tem um Senhor. Este planeta, este universo, tudo que neles há, tudo pertence a Deus. O Senhor é soberano e tudo governa. Louvado seja Deus, amém? Tudo Deus governa. E esse Deus
que tudo governa, ele tem uma graça que ele distribui, irmãos. Na verdade, se Deus tira a sua graça, ninguém fica vivo neste planeta. Ninguém, nem seres humanos, nem animais. Tudo é graça. Quanto mais os cientistas tentam compreender a natureza, mais eles percebem que nas leis que regem a natureza existe uma incrível e imensa força por trás de tudo isso, né? Ao observar a natureza, os cientistas percebem que existe um arquiteto por trás de tudo isso, alguém que rege todas as coisas. Veja só, já é conhecido da ciência que se as abelhas deixassem de existir, se as abelhas entrassem em extinção, como aqueles... Você já viu aquelas pessoas que brincam de derrubar o dominó? Assim seria na natureza. Se as abelhas deixassem de existir, a natureza ia sendo destruída. Até que por fim não existir mais o verde, a natureza, como nós conhecemos. Não existe mais. Simplesmente por tirar as abelhas. Então, irmãos, olha, Deus está regendo as abelhas, assim como está regendo todas as coisas. Essa graça comum abençoa toda espécie. Seres humanos, os animais, mas queremos nos deter em quê? Entender que esta graça comum é a graça que também é dito na Bíblia, por exemplo, que o apóstolo Paulo diz que em Romanos capítulo 1, que olhando nós para a natureza ou observando a natureza, nós sabemos que há ali um Criador, porque há muita graça na natureza. E isso é graça comum, o sol que nasce para o justo e para o injusto, e Deus abençoa sem distinção. Louvado seja Deus. Segundo, seria o que chamamos de graça especial. O que é a graça especial? É a graça salvadora, irmãos. É a graça que se estende aos escolhidos por Deus para a redenção. A graça especial, ela não é uma graça que cobre todos os seres humanos, mas é a graça que Deus derramou sobre os eleitos, os escolhidos, aqueles que, antes da fundação do mundo, aqueles que foram predestinados para a salvação. Você pode dizer, você que está me ouvindo, eu não creio em predestinação. Predestinação é uma doutrina bíblica, não tem como não crer. Se você derruba uma doutrina bíblica, você derruba todas as outras. Você tem que crer em tudo que está na Bíblia ou em nada. Porque uma coisa não pode ser verdade e outra não ser. Tem que ser tudo verdade, porque tudo tem que... Nós temos que ver a palavra de Deus como a verdade de Deus revelada aos homens. Não parte da revelação divina, mas tudo aquilo que Deus quis revelar. Então, esse Deus, ele derrama uma graça especial sobre os salvos, sobre sua igreja, sobre os eleitos. O que nós podemos observar que é graça especial? O perdão dos pecados é graça especial. A própria salvação é uma graça especial. Os benefícios da salvação são graças especiais que o Senhor tem para a nossa vida. Algumas graças de Deus, irmãos, só acontecem na vida da igreja. O Senhor, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Essa vida abundante, que é uma vida eterna, que nós ainda vamos entrar completamente nela, mas que nós já somos salvos para a vida eterna hoje, já somos salvos, né? Essa vida eterna já se manifesta hoje, as primícias do Espírito já se manifestam em nossa vida. O próprio compreender, irmãos, a palavra de Deus é uma graça especial. Você ouvir a palavra e fé ser gerada no seu coração é uma graça especial, irmão. A mesma palavra que você ouve, seu vizinho pode ouvir, ele não vai gerar nele fé alguma. Inclusive, muitas vezes, irmãos, na mesma casa. Deixa eu explicar isso. Na mesma casa, né, o marido crê na Bíblia. A esposa não crê.
Aí o marido fica forçando a barra, dizendo, esposa, você tem que crer, minha esposa, você tem que crer, minha esposa. Está na Bíblia, ela diz, mas eu não consigo crer, meu irmão. É porque não se manifestou a graça na vida dela. Uma graça especial que revela a santa palavra de Deus. Então vamos compreender. O apóstolo Pedro, no verso 2 do capítulo 1, ele está dizendo que a graça e a paz vos sejam multiplicados. Então vamos lá. Graça nós entendemos hoje mais um aspecto da graça, que é a graça comum, que abrange toda a humanidade, todos os seres viventes, que rege todo o universo e os seus benefícios, e a graça especial, que é a graça que atinge os eleitos, que atinge a igreja, é a graça que salva, é a graça que perdoou, é a graça que ama de forma especial, tá bom? Essa é a graça comum. Quer um versículo? Vamos lá, Efésios 1, verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte, ou todos os tipos de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. E quem são estes? São todos os seres viventes? Não, meus irmãos. Os abençoados são aqueles que fazem parte de um grupo chamado igreja. Isso faz com que sejamos orgulhosos e que agora vamos bater no nosso peito e dizer, eu sou igreja, você é meu vizinho, você não é não, eu sou privilegiado. Não, meu irmão, porque só faz isso quem não é eleito, né, irmão? Porque quem compreende que a graça de Deus, mesmo sendo a graça especial, ela opera eficazmente na nossa vida, porém imerecidamente, porque a graça é o favor imerecido do Senhor, é a definição mais simples de graça, chariz, presente, dom, favor, sem merecimento, ok? Então você entende que a graça, mesmo sendo tão especial, que te salva, que te perdoa, que te tira de toda a condenação e te conduz à vida eterna, esta graça especial você não merece, eu não mereço, nenhum de nós merecíamos, não fizemos nada para merecer esta graça, ela nos alcançou. E por isso eu também quero até fazer uma aplicação bem rapidinho, irmãos, bem rapidinho. Olha só, muitos de nós estamos dando atenção para aquilo que não deveríamos. Por exemplo, quando, irmãos, nós estamos doentes, uma dor de cabeça. A dor de cabeça não passa, e nós tomamos um medicamento, não passa, aí oramos, e quando oramos a dor de cabeça passa. É só um exemplo. Aí quando a dor de cabeça passa, nós fazemos assim, Senhor, eu quero te agradecer pela bênção, o Senhor me curou da dor de cabeça. Isso está certo? Sim, isso está certo. O que está errado é a nossa tendência de achar que Deus só está operando na nossa vida quando nós percebemos. Quando nós pedimos alguma coisa e Ele realiza. Irmãos, muito mais, mas é infinitamente mais. São as bênçãos do Senhor sobre nossa vida que nós não pedimos. Que nós não sabíamos nem que necessitávamos. Por acaso, antes de ouvir o Evangelho, você sabia que você necessitava de salvação? Antes de ouvir o Evangelho, antes de alguém pregar para você, você sabia que precisava de Jesus? Talvez você pensasse, não, eu precisava de Jesus. Né? Mas você não pensava que você precisava do perdão dos seus pecados. Você não pensava que você necessitava daquilo que pertence ao reino de Deus, daquilo que produz o perdão, a salvação e a vida eterna. Então, irmãos, olha, eu estou falando isso exclusivamente, irmãos, porque nós temos uma tendência de desmerecermos a graça. Infelizmente, irmãos. E sabe quando isso também é muito visto? É quando passamos por dificuldades. Nós entramos numa dificuldade e o que pensamos? Puxa, eu estou passando por essa dificuldade. Deus me tira da dificuldade, Deus me tira desse problema, Deus me tira dessa tribulação. Sim, Ele te tira, Ele pode te tirar. Mas
nessa hora que você está passando pela tribulação, você se lembra, você para pensar em que geralmente focamos no problema, geralmente focamos na dificuldade, na tribulação, e nos esquecemos da multidão, dos benefícios que a graça do Senhor já tem operado na nossa vida, irmãos, tão poderosamente. Como o Senhor tem nos alcançado durante anos e tem nos abençoado durante anos. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você tem filhos? Os seus filhos, meus filhos, são graça. Nossos filhos são graça, irmãos. Olha o dom de Deus que está no poder de nós criarmos a nossa família. Né? Nossos filhos não existiam antes. E agora eles existem. Graça, favor, muita graça, irmãos. Muita graça. E quando estamos vivenciando alguns problemas, né, nós queremos rapidamente o problema e vem o inimigo e tenta tirar a semente de tudo o que Deus tem plantado durante anos em nossa vida. Mas eu tenho certeza, irmãos e irmãs, que nessa noite eu estou falando com um povo de fé, com o povo do Senhor, que não se esquece dos benefícios que o Senhor tem feito. Não nos esqueceremos das graças que Ele tem nos concedido. Louvado seja Deus. Amém? E Pedro acrescenta, vamos lá. Graça e paz vos sejam multiplicados. Que paz é essa, irmãos? Vamos entender uma coisa. Existe uma diferença entre paz com Deus e a paz de Deus. Amém? Inclusive eu me lembro que o pastor Luciano também falou sobre isso ultimamente. Paz de Deus e paz com Deus. Paz com Deus nós já temos. Faz parte aí da graça especial que o Senhor operou na nossa vida quando nos salvou. Quando o Senhor perdoou os nossos pecados, a sua graça, né, ela nos salvou e nós nos tornamos, igreja, amigos de Deus. Por quê? Porque éramos inimigos de Deus pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelos nossos delitos. Nós éramos inimigos de Deus. E pela cruz de Cristo nós fomos aproximados do Senhor. Amém? Nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus, nós nos voltamos para Deus e Deus nos aceita pelo sacrifício do seu Filho. E essa paz é a paz com Deus, porque antes nós não tínhamos paz com Deus. E agora, pela graça, pelo perdão dos nossos pecados e o sangue de Jesus, nós temos acesso ao trono de Deus. Isso é paz com Deus. Deus já não é mais nosso inimigo, Deus é nosso Pai, nosso amigo. Amém? Mas existe essa paz que Pedro está falando, graça e paz vos sejam multiplicados. Essa paz que é multiplicada, essa é a paz que excede o entendimento. Essa é uma paz que vem nessa graça especial. Essa paz vem sobre nossa vida, mas ela também se multiplica. Ela continua se multiplicando. Você vai ver isso já já. É uma graça que cresce. É uma graça que você vai experimentando e você vai desfrutando e você vai gostando e você vai crescendo nessa graça, né? Essa graça é paz com Deus, ok? Melhor, paz de Deus. Vamos lá. Paz com Deus, nós éramos inimigos e agora somos amigos. Paz com Deus. E a paz de Deus, que é uma graça do Senhor sobre a nossa vida, uma bênção, uma paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. Vamos ver isso, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará as vossas mentes e o vosso coração em Cristo
Jesus. Louvado seja Deus. Em Cristo Jesus, vossa mente e coração serão guardados. Essa paz, que é a paz que o apóstolo Paulo fala que excede todo entendimento, irmãos, é uma paz que o mundo não compreende. Eu me lembro de um exemplo, irmãos, que muitos de vocês vão se lembrar agora. Muitos devem ter visto. Teve, eu acho que foi na cidade de João Pessoa ou na Paraíba, teve um caso de um rapaz, um criminoso, né, que matou outro rapaz. Ele assassinou o rapaz. E na cadeia, no momento em que ele estava lá preso, a mãe do rapaz que tinha sido morto foi até lá e as câmeras, né, estavam em cima deles quando aquela mãe, olhando nos olhos do assassino do seu filho, disse assim: olha, eu te perdoo. Quer dizer para você que eu te perdoo porque eu sou uma serva de Jesus Cristo. Então eu te perdoo. Agora ela disse, para você precisa olhar para Deus e pedir perdão a Deus pelo que você fez. Agora, no que depende de mim, mesmo sendo mãe, eu te perdoo. Irmãos, muita gente diz, essa mulher é louca, eu não tenho capacidade de fazer isso. Mas essa, irmãos, é a paz que excede o entendimento, está operando na vida daquela mulher, que estava ali operando na vida dela. A paz que excede o entendimento, está acima do entendimento. É uma paz de Deus que vem sobre a nossa vida no meio da tribulação. Eu me lembro outra vez em que eu estava num ônibus e o ônibus quase virou, quase capotou, né? E quando ele estava ali, quase se acidentando, eu olhei para um lado e para o outro e numa fração de segundos eu tive uma paz no meu espírito eu tive paz e eu orei a Deus e disse, Senhor, obrigado, porque nenhum mal vai acontecer aqui. Não era eu exercendo fé, não confunda, eu não estava crendo, pedindo, orando, não, eu estava simplesmente agradecendo, porque no meu coração, na hora que deu a entender ali, todo mundo sentiu, todo mundo estava assustado, todo mundo começou a gritar, se segurar, e eu lá olhando a situação. E voltamos à normalidade e o ônibus seguiu a sua rota. Meus irmãos, essa paz de Deus operando na nossa vida, ela é assim. Você está no meio de uma tribulação, mas você está em paz. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Uma graça especial que o apóstolo Pedro deseja que nós desfrutemos dela em nossa vida. Então vamos lá. Número 1, Pedro diz, neste verso 2, graça e paz vos sejam multiplicados. Ou seja, esta graça do Senhor, tanto a graça comum como a graça especial, elas estão inseridas nessa multiplicação. E também a paz de Deus em nosso coração também, ela pode também se multiplicar. Louvado seja Deus. Você pode dar graças a Deus por isso, por saber que mesmo o Senhor já tendo operado tão grandes coisas na sua vida, essa graça ainda aumenta, essa graça ainda estica, essa graça se multiplica para a honra e glória do Senhor. Amém? E o apóstolo Pedro ainda diz, acompanha comigo, estamos no verso 2. Multiplicar no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então, agora chega a nossa responsabilidade. Graça vem de Deus. Essa paz vem de Deus. Mas o pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo começa conosco. Começa comigo e com você buscando a Bíblia, buscando a palavra de Deus, buscando conhecer mais a Deus. E quando não fazemos isso, menos graça e menos paz. Vê se você sabe fazer esse cálculo aí bem rapidinho e é muito simples. Mais conhecimento do Senhor Jesus Cristo, de Deus, da palavra, mais graça, mais paz. Menos conhecimento, menos graça, menos paz. É simples, irmão. Se você acha que a sua vida está assim, sem a paz que excede o entendimento, se você acha que a graça se ausentou da sua vida, busque o conhecimento. Busque o conhecimento. Louvado seja Deus. E eu quero compartilhar alguns versículos com vocês, como por exemplo,
João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos vocês conhecem esse versículo, né, irmão? Mas vamos crer. Vamos crer. Quanto mais você conhece a verdade, mais livre você será. Mais liberto você será. Outro versículo que eu quero que você abra é Mateus 22. E esse eu vou até mais devagar para vocês poderem abrir. Mateus 22, 29. Mateus 22, verso 29. Louvado seja Deus. Acharam? Louvado seja Deus. Eu creio que sim. Jesus diz assim, respondeu-lhe Jesus, né? Errais, vocês estão errados, vocês estão errando, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E para dar uma contextualizada nisso aqui, para que todos entendam que essa verdade se aplica à nossa vida, no verso 23 em diante, começa o contexto do porquê que Jesus dá essa resposta. Vocês estão errados, porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Os saduceus, que eram uma seita judaica, ok? Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles defendiam que a ressurreição dos mortos não era real, não ia acontecer ressurreição. Sabendo disso, os saduceus, eles chegam até Jesus e perguntam a Jesus. Eles fazem uma pergunta meio capciosa, né? Eles perguntam, olha, Jesus, está escrito na lei que quando um homem morre, se ele é casado, a sua esposa, para que ele não perca a sua descendência, o seu nome não seja apagado da história, para que ele não tenha o seu nome apagado da história, o seu irmão mais próximo tinha que se casar com a sua esposa. Isso está na lei, né? E aí eles chegam e contam uma história. Um homem tinha 7 irmãos, né? E um homem era casado e ele morre. E sucessivamente todos os seus irmãos morreram. E por último a mulher morreu. Aí eles perguntam, e na ressurreição? E na ressurreição? Essa mulher vai ser esposa de qual dos 7? Aí a primeira resposta de Jesus é, vocês estão errados. Porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. É claro que Jesus percebeu que eles estavam errados. E por que Jesus percebeu que eles estavam errados? Porque a pergunta que eles fizeram denunciava de que eles não conheciam a palavra. A pergunta é uma pergunta ignorante. É uma pergunta sem pé nem cabeça para quem conhece a palavra de Deus. E, irmãos, você sabe quantas vezes isso acontece comigo? Quantas vezes algumas pessoas vêm fazer perguntas que são oriundas, produzidas em suas próprias mentes. E aí eu fico olhando assim, irmão, tem que ir para a Bíblia. Essa pergunta sua aí, você está viajando demais, irmão. Eu digo mesmo, irmão, você está viajando demais. Quando eu disser, irmão, você está viajando, eu estou dizendo para você, irmão, você está errado, porque você não conhece a Escritura. Entendeu? Então, está errado, irmão. E você pode perguntar, mas pastor, o que tem isso a ver com a minha vida? Tem tudo a ver, irmão, porque Pedro está dizendo que graça e paz serão multiplicadas em sua vida no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Pleno significa completo. A graça vai se multiplicando, a paz vai se multiplicando na nossa vida, mas ela opera tão eficazmente no pleno conhecimento. É quando você aprofunda o seu conhecimento nas Escrituras Sagradas. E, irmãos, aí eu fico me perguntando, como é que fica você que não lê a Bíblia? Como é que fica e como é que vive? Como é que vive uma pessoa que professa ter a fé em Cristo Jesus, mas que não lê a Bíblia e ainda, depois de anos, não leu nem o Novo Testamento, não leu o Velho Testamento, não conhece as Escrituras.
como uma fé assim se sustenta? Eu vou dizer para você, se sustenta no cordão invisível, finíssimo da graça de Deus. Porque eu não estou aqui falando que uma pessoa que se comporta assim, esta pessoa não é salva. Eu estou te falando que você pode ser salvo e pode não desfrutar das grandes e ricas bênçãos especiais da graça de Deus na sua vida. Graça e paz que é multiplicado no pleno conhecimento de Deus. E muita gente, ao invés de estar desfrutando dessa graça que se multiplica e dessa paz que se multiplica, muita gente não está vivendo a vida que poderia viver. E por quê? Porque não está buscando o pleno conhecimento da santa palavra de Deus. Então é aí que se cumpre as palavras de Jesus que diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Trazendo isso para nós, irmãos, trazendo isso para a nossa vida. Se nós não conhecermos plenamente, profundamente as Escrituras, nós não iremos conhecer o poder de Deus. Não tem escape, irmãos. Nós vamos conhecer de Deus apenas aquilo que chegou na nossa vida como luz, como revelação. Louvado, louvado seja Deus. Já estamos chegando no final, tá bom? Dentro desse ponto sobre a plenitude de conhecer a Cristo, a plenitude de conhecer a Cristo que se revela pela Escritura, pela Palavra, quero falar o seguinte para vocês, tá bom? Às vezes nós temos visto, eu tenho visto isso durante anos, principalmente em igrejas mais, entre aspas, modernas, né? As pessoas dizem assim: não, eu não quero tanto teologia, eu não quero esse negócio de estudar tanto Bíblia, eu quero é Deus, né? Eu não quero esse negócio, quando você vai falar da Bíblia, uma vez eu estava num restaurante e tinha uma irmã, e deu para perceber que ela era irmã porque ela estava com roupa que dizia que ela era de uma determinada igreja, né? E aquela irmã, ela disse em voz alta, uma pessoa fez uma pergunta da Bíblia para ela, e ela disse em voz alta assim: a resposta é isso. Aí a pessoa que estava do lado dela disse: não, mas você, onde é que está isso na Bíblia? Aí ela ficou meio sem resposta e deu uma resposta dela. Aí a pessoa disse assim: você precisa fazer um curso de teologia. Se você crê que Deus tem um chamado na sua vida, você precisa fazer um curso de teologia. A resposta daquela irmã foi: para que serve um curso de teologia? Eu não preciso de um curso de teologia. A única coisa que eu preciso é estar envolvida com Deus em oração. Conhecer Deus não é conhecer a Bíblia. Ela disse: conhecer Deus. Disse aquela mulher: conhecer Deus é conhecer Deus intimamente. Tem muita gente que faz teologia e fica frio. E eu fiquei ouvindo aquilo e eu fazendo teologia. Irmãos, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem um monte de crente aí que acredita que está envolvido com o poder de Deus, mas sem conhecimento. O que se manifesta não é o poder de Deus, mas apenas o poder mentiroso dos homens, ou o poder de Satanás. Porque muitas vezes o que opera são espíritos demoníacos. No meio da falta de conhecimento, o que tem operado são espíritos demoníacos. Então, meus irmãos, não podemos achar que a falta de conhecimento, ok, é um opcional na nossa vida. Nós podemos, não, eu posso viver sem conhecer tanto a Bíblia. Não, isso não é opcional. Graça e paz serão multiplicados no pleno conhecimento. Não é no micro, não é no mid, mas no pleno, é no macro conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade, irmãos, é que não poderemos ser plenos em servir a obra de Cristo ou ao próprio Cristo. Nós não vamos ser plenos também em servir a Cristo, né?
sem que nós valorizemos aquilo que é revelado quando estudamos a Bíblia. Como é que nós vamos ser plenos no nosso serviço a Cristo sem conhecer os seus próprios benefícios, aquilo que Ele, de forma tão sacrificial, fez por nós? Por exemplo, se você não conhece tudo que Jesus fez por você, você não vai ter como valorizar a cruz. Você vai ficar naquela, a cruz foi por mim, a cruz foi por mim. Aí alguém pergunta, mas como assim foi você? Não, eu só sei que foi por mim. Então não adianta você dizer, a cruz foi por mim, porque você não entende como a cruz foi por você. Né? Valorizar o perdão. Como é que você vai valorizar o perdão? Como é que você vai valorizar aquilo que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, por você? Como é que você vai valorizar o sangue se você não se aprofunda no conhecimento? Irmãos, é aqui nessa questão de conhecer, ou conhecer plenamente a Cristo, conhecer plenamente a palavra, irmão, isso aqui pega muita gente, porque nós nunca vimos uma geração de pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, mas que essas mesmas pessoas, muitas pessoas, não buscam conhecer a Jesus, não buscam conhecer a palavra, não buscam conhecer a Cristo. Aleluia. E tem gente que eu estou pregando agora e está dormindo, porque eu sei que está dormindo. Essa veio do Espírito, viu? Se você não conhece a plenitude de Cristo, se você não conhece a plenitude do Evangelho, você não vai valorizar a vida eterna. E você jamais vai valorizar a graça de Deus. Porque você não vai saber aquilo pelo qual Cristo teve que passar. Você não vai saber pelo que Deus teve que fazer, pelo que teve que passar. Você não vai saber pelo que os profetas do Velho Testamento tiveram que passar. Você não vai saber o que os apóstolos tiveram que passar para que você conhecesse a palavra de Deus, o que é revelado sobre Deus em sua palavra. Se você não se aprofunda e não busca esse pleno conhecimento, você nunca vai realmente valorizar a cruz, o perdão, a vida eterna e a graça do Senhor. Não tem como valorizar esses aspectos, esses benefícios, essas graças do Senhor, se você não tiver conhecimento. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a verdade, irmãos, é o que o apóstolo Pedro está falando, e tem muito mais, sempre tem mais. Mas essa é a verdade, em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Amém?